Fala galera, beleza? Saiu o edital da Polícia Penal de Minas Gerais para o cargo de agente de segurança penitenciário, beleza? Esse edital estava sendo muito esperado e enfim saiu com muitas vagas. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Eu sou o professor Bruno Marques, né? Sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu montei essa aula aqui para a gente fazer o quê? Para a gente analisar os principais pontos do edital. A gente vai fazer isso de forma bem rápida e também tratar da prova de redação. Então essa aula aqui ela tem foco na discursiva, né, que é a prova de redação, que a gente vai ver que vale metade da nota nesse concurso. Então assim, é uma matéria super importante, se não a mais importante. Então tem que se preparar de forma adequada para ela, e a gente vai falar sobre ela aqui. Antes de começar a aula, eu vou deixar já alguns contatos aqui, porque caso você tenha alguma dúvida, você já pode mandar mensagem. Tem aqui o Instagram do Você Concursado, tem o meu Instagram, tem também o canal da Academia de Discursivas no Telegram, beleza? E para você que já quer começar a se preparar logo, tem aqui o edital verticalizado, né, com as matérias da prova objetiva, tá no link abaixo desse vídeo. E também tem aqui o link do nosso curso de discursiva voltado para a Polícia Penal de Minas Gerais. Então, se você não quiser ver esse vídeo aqui, não, já quero comprar esse curso porque eu preciso começar a estudar logo, o link está aqui embaixo desse vídeo, você pode começar a dar uma olhada lá, beleza? Então vamos lá, informações mais importantes do edital, você vai ver que eu não gosto de ficar enrolando, então vamos para o que interessa. A prova está marcada para dia 16 de janeiro de 2022, tá? Vão ser 5 horas de prova e nesse dia a banca ela vai aplicar a prova objetiva, né, que são as questões de múltipla escolha, e a prova de redação. Então você vai ter 5 horas para poder fazer a prova inteira, inclusive com o preenchimento da folha de resposta, beleza? A prova vai ser aplicada no período da tarde, beleza? E o edital traz uma informação importante. Os candidatos eles vão ter que usar máscaras, né, para realizar a prova. Vai ser obrigatório o uso de máscara no dia da prova. Então, se você não chegar lá com a máscara, você não vai fazer a prova provavelmente, beleza? Exigência do concurso. Para poder se tornar um policial penal em Minas Gerais, você precisa ter apenas o nível médio, tá? E esse nível médio aqui ele é verificado no momento em que você é convocado, tá bom? Remuneração. A remuneração inicial prevista para esse concurso é de R$ 4.600, tá? Eu imagino que esse salário aqui, ele tem a capacidade de mudar, tá, a qualidade de vida de qualquer família, né? Então, você tendo a certeza que você vai receber ali 4.600 de início, né? Porque depois isso aumenta, a gente sabe. Mas você vai receber essa renda aí todo mês, né? Isso vai fazer diferença na qualidade de vida, na sua qualidade de vida, né? E na qualidade de vida também das pessoas que convivem com você, né? Com namorado, namorada, com o esposo, esposa, com filhos, pai, mãe, enfim. Então você tem essa possibilidade, essa oportunidade aqui de trazer uma melhoria para a sua vida e esse salário aí é interessante para isso, beleza? Mais uma informação importante que muita gente nem presta atenção é que a validade do concurso ela é de 2 anos, mas é possível que seja prorrogada por mais 2 anos. Então, durante 4 anos, né, a pessoa aprovada em todas as etapas, ela pode vir a ser convocada para poder assumir o cargo, beleza? Então, às vezes você não passa ali tão perto das vagas, né? Mas você tem ali a possibilidade de ser chamado depois, beleza? E falando em vaga, vamos lá para o que interessa, né? Vamos falar um pouco mais específico do concurso, tá? O edital ele trouxe as etapas do concurso. Então, o concurso ele vai ser composto por 6 etapas, né? A primeira etapa vai ser a prova objetiva e a redação. Depois tem a prova de aptidão psicológica e psicotécnica, depois os exames médicos, prova de condicionamento físico por testes específicos, comprovação de idoneidade de conduta ilibada e, por fim, esse curso de formação técnico profissional. Isso aqui já não vai ser nem aplicado mais pela Banca Selecom, vai ser pela própria secretaria, beleza? O que é importante você saber aqui? Que são 2 etapas apenas que elas valem como classificatória, que é a etapa 1 e a última etapa, que é o curso de formação, que é a etapa 6. O que quer dizer que uma etapa é eliminatória e classificatória? Uma etapa eliminatória é aquela em que o candidato ele só tem a possibilidade de ser eliminado, né? Então, por exemplo, no exame médico, né, tem alguns critérios ali que o médico vai observar para ver se você atende todos. Se você não atender a todos, tiver algum aspecto ali que você não atende, ainda bem que ser careca não é um aspecto que reprova no exame médico, beleza? Então, se você também é careca, aí pode ficar tranquilo. Agora, se o médico verificar que não tem,
né, que tem algum problema ali, ou que você não atende a algum dos critérios, aí ele vai te eliminar, né? Então ele só elimina. Agora, se você atendeu a todos os requisitos, beleza, continua no concurso, isso não vai interferir na sua classificação. Agora, o que é classificatório? Classificatório é o que implica na mudança de posição, né, na classificação final do concurso. Então, a sua nota na prova objetiva e na prova de redação, ela é classificatória, ou seja, quem tirar mais pontos vai ficar numa classificação melhor, né? E o curso de formação também é classificatório. Então, no curso de formação também vai ter uma avaliação, também vai ter uma nota, e a banca vai utilizar essa nota também para classificar. Então, quem for melhor no curso de formação vai conseguir ganhar algumas posições. Então, só para ficar bem claro, a nota final do concurso vai ser justamente a nota da primeira etapa, então o que você conseguiu aqui na prova objetiva e na prova de redação, tá? E a nota que você obter no curso de formação. Então, vai ser a média dessas duas notas, beleza? Então, antes de você começar a se preocupar com essa sexta etapa aqui, calma, tá? Porque você, para poder chegar aqui, você tem que passar primeiro aqui, e esse vai ser o grande desafio, beleza? Quanto às vagas, o edital traz o seguinte, que vão ser ao todo 1.944 vagas para o sexo masculino e 476 vagas para o sexo feminino. Então, vai ser o total de 2.420 vagas. Né? Dessas 1.944, 1.750 vai ser destinada para ampla concorrência, né? Então, aqui é para ampla concorrência, e 194 para pessoas com deficiência. A mesma coisa vale para as vagas do sexo feminino. Vão ser 428 vagas para ampla concorrência, né? E 48 para as pessoas com deficiência, beleza? Então, no total, a gente tem esse montante aqui de 2.420 vagas. Porém, é importante que você entenda como que vai ser esse processo, tá? Porque isso aqui é o número final ali de pessoas que vão ser convocadas, né? Porque se está dentro do número de vagas, obrigatoriamente vai ser convocado no concurso. Porém, a gente precisa entender que nesse percurso de etapas, né, isso pode mudar bastante, tá? E algumas informações do edital que a gente precisa conjugar são as seguintes. Primeiro, a banca ela diz que sim, que vão ser corrigidas, tá? Vão ter redações corrigidas, os candidatos aprovados até 5 vezes o quantitativo de vagas, tá? Então, se são 2.420 vagas, isso vezes 5 dá 12.100 candidatos com as redações corrigidas. Isso aqui é proporcional, tá? A essa tabela. Então, não vai ser 12.100 do sexo masculino, 12.100 do sexo feminino. Não, vai ser proporcional à quantidade de vagas, beleza? Então, vão corrigir 12.100. Porém, o edital traz o seguinte, vão ser convocados para a segunda etapa, que é a segunda etapa, vamos olhar aqui rapidinho, é a prova de aptidão psicológica e psicotécnica, tá? Então, vão ser convocados para a segunda etapa os candidatos, né, aprovados na objetiva e aprovados na redação, ou seja, aqueles que não foram eliminados, até 3 vezes o número de vagas. Opa, então, né, se todo mundo que teve a redação corrigida aqui conseguiu tirar o mínimo e foi aprovado, não vão ser todos que vão conseguir ir para a segunda etapa, né? Vão ser só 7.260, ou seja, nessa brincadeira aqui, 4.840 pessoas serão eliminadas, tá? Após a redação. Então, a gente vai ter 4.840 candidatos eliminados depois da nota da redação, beleza? Isso aqui é importante a gente saber para ver a importância que é discursiva, porque às vezes você não está bem na objetiva, sua classificação está lá embaixo, você tira um notão na redação, sobe na classificação e fica entre os 7.260 que vão para a segunda etapa, beleza? Aí você passa pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, e aí na sexta etapa, né? Se você não for eliminado, passar em todas as etapas bem, a banca diz o seguinte, que vão ser convocados para a última etapa 2.497 candidatos, ou seja, vão ser convocados aqui para o curso de formação 2.497. Então veja aqui a importância que é você conseguir uma boa nota na redação para que você suba na classificação, né? Você vai subir na classificação para tentar, ao final de todas as etapas, chegar dentro desse quantitativo que vão ser convocados para o curso de formação, beleza? E só para você ter uma ideia de como isso é importante, eu trouxe aqui um resultado de um concurso meu
do TST que eu fiz no concurso, tá aqui, eu até botei numa tabela um pouco maior para você poder visualizar melhor, tá aqui meu nome, Bruno Pinheiro Marques, né? Fui classificado aqui em segundo lugar no concurso. Porém, se você der uma olhada na nota da minha prova objetiva, ó, 273, ela é menor do que a nota do terceiro, é menor do que a nota do quarto, é menor do que a nota do sexto e bem menor do que a nota do sétimo. Então, o sétimo colocado tirou bem mais que eu na prova objetiva. Provavelmente, esse candidato que ficou em sétimo lugar aqui no concurso, ele sabia muito mais que eu. Por quê? Porque ele tirou uma nota muito melhor que a minha na prova objetiva. Porém, na hora da redação, eu peguei e gabaritei a redação. Valia 100, eu tirei 100. Só que ele foi mal pra caramba na redação. Ele não foi reprovado, né? Mas a nota dele foi baixa, igual a do quinto colocado. E aí, no final, o que importa, né, é o somatório das notas. Como no somatório a minha nota foi maior do que a dele, a minha classificação final é maior. Então, o que eu tiro de lição disso aqui e que passo para as pessoas que eu ajudo aí a passar em concurso? É justamente essa daqui, ó. Em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então, quando você for fazer um concurso, você tem que verificar ali no edital, né, nas regras do seu concurso, quais são as matérias que têm o maior impacto na nota final, né? Porque com uma nota maior nas questões que valem mais pontos, no final, sua nota vai ser maior do que a dos outros candidatos, né? Então, eu tinha muito em mente assim, poxa, eu preciso saber tudo para poder passar nesse concurso. E não, você precisa ir bem, né? E saber muito do que vale bastante ponto. Porque aí você ganha mais pontos do que os outros candidatos. E nas matérias que valem menos pontos, você não sabe tanto, perde ali, mas você perde poucos pontos, entendeu? Então é estratégia de prova e para isso que eu guardo essa frase como meu mantra. Em concurso público, não passa quem sabe mais, né? O sétimo lugar sabia mais. Passa quem tira a maior nota. E a maior nota é o somatório da objetiva e da redação. Beleza? Então, show de bola. Vamos entender quais são, então, as matérias que valem mais pontos para a gente já começar a montar uma estratégia aqui para você poder estudar, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que a primeira etapa ela vai ser composta por prova objetiva e prova de redação. O edital traz que a prova objetiva vai ser composta aí por questões de múltipla escolha com 4 itens. Então, vai ter lá na sua prova assim, A, B, C e D. E você vai ter que escolher qual é a alternativa correta, beleza? Show de bola. Não marca B não, tá? Marca sempre C. C de certo. É a regra de chute aí para você. E depois, na redação, a gente sabe que a banca ela traz que o candidato deve escrever a redação com caneta transparente, azul ou preta, beleza? Só que aí aqui já fica uma dica para você, beleza? Nada de caneta azul. Você vai levar caneta preta lá para o dia da sua prova. Por quê? Porque a sua prova, depois que você entrega para a banca, ela digitaliza, ela passa no scanner e digitaliza essa prova. E ela vai para a tela do computador para o examinador fazer a correção. Quando você faz com a caneta azul, na hora que digitaliza, a letra fica um pouco desfocada por conta da cor. Então fica mais difícil para o examinador ler. Como seu objetivo vai ser facilitar a vida do examinador, então tentar deixar o processo muito mais fácil para ele, para que ele te conceda uma nota melhor, porque você foi bacana com ele, né? Então o foco é caneta preta, porque a caneta preta ela fica muito melhor depois que digitaliza. Show? Uma dicasinha rápida aqui, mas relevante para a prova. Vamos voltar aqui para a prova objetiva. A prova objetiva ela vai ser composta por 60 questões, né? E vai valer 100 pontos. Para poder ser aprovado, beleza? Você vai precisar tirar 40% em cada matéria, né? Então aqui a gente tem português, raciocínio lógico, você precisa tirar no mínimo 40% em cada uma das matérias para ser aprovado. Porém, se você tirar 40% em todas as matérias, você teoricamente tiraria aqui 40 pontos, certo? Mas não. Você precisa de um mínimo de 60 pontos para ser aprovado. Então, detalhando aqui as regras, tá? A prova vai ser composta por língua portuguesa, informática básica, noções de direito, direitos humanos, legislação especial e raciocínio lógico. Essas são as matérias da prova objetiva, né? A quantidade de questões está aqui, vão ser 60 questões, né? Igual a gente falou aqui, e o valor de cada questão. Então você vai ver aqui que português tem peso 2, direitos humanos tem peso 2, legislação especial tem peso 2. Então nesse total aqui a gente chega a 100 pontos, né? Fazendo a soma aqui com a média ponderada, beleza? Então é 100 pontos.
E para ser aprovado, você precisa tirar 40% em cada uma das matérias e, no total, 60% da prova. Então é isso que o edital trouxe, que a gente resumiu nessa parte aqui, beleza? Minha visão sobre isso aqui, muita gente vai ser eliminada na prova objetiva, tá? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela até consegue um bom desempenho na maioria das matérias, né? Mas, por exemplo, ela pode gabaritar português, gabaritar noção de direito, direitos humanos, legislação especial, raciocínio lógico, mas se ela tirar 35% na prova de informática, ela está eliminada do concurso, entendeu? Então, assim, como tem várias matérias e você precisa ir relativamente bem em todas, pode ser que muita gente seja eliminada por não conseguir o mínimo, tá? Então, assim, na preparação não dá para deixar nenhuma matéria de lado, né? Você tem que estudar todas as matérias do edital, não dá para deixar nenhuma de lado, porque você precisa desse mínimo, beleza? Massa, e a prova objetiva, a prova de redação, Bruno? A prova de redação vai ser composta por uma questão, que vai ter que ser respondida de 20 a 30 linhas, né? E essa questão vale 100 pontos. Então veja aqui, ó, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, beleza? Aqui a gente tem uma. 6 matérias valem 100 pontos. Aqui a gente tem uma questão valendo 100 pontos, beleza? Aqui já dá para ver a relevância dessa prova de redação, tá? O edital, ele não traz de forma muito explícita qual vai ser o tipo, né, de texto que vai ser cobrado. Porém, ele deixa uma brecha ali em um dos incisos em que informa que será uma dissertação, né? Então vai ser aquele texto dissertativo padrão que a gente conhece, né? Qual é a estrutura dissertativa, Bruno? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, Bruno, só isso? Não. Isso aqui é o que a gente chama de estrutura formal. O texto dissertativo, ele também tem uma estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos. A3T, beleza? Então essa daqui é a regrinha para você decorar a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, mas enfim, isso aqui é assunto para o curso, é um assunto bem um pouco extenso, então a gente não vai ficar entrando nele agora. Mas o que você precisa saber também sobre a redação? Que a banca, ó, ela exige que o candidato, para ser aprovado, tire pelo menos 60 pontos. Então, você tem que tirar 60 pontos na sua prova de redação, além de tirar 60 pontos na prova objetiva, além de tirar 40% em cada uma das matérias da prova objetiva. Veja que tem muita chance para ser eliminado, então essa preparação ela precisa ser feita de forma bem estratégica e bem cuidadosa. Agora vamos chegar naquela análise que eu te falei lá sobre tirar a maior nota. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Quando eu pego o total de cada uma das matérias na nota final, eu vejo que disparada a redação é a matéria que vale mais pontos, que ela vale sozinha 100 pontos. Depois de redação a gente tem o quê? Tem aqui, ó, legislação especial, né, que vale 40 pontos. E empatado a gente tem direitos humanos e língua portuguesa, cada um deles valendo 20 pontos. Então, quais são as matérias mais importantes desse concurso? Redação, legislação especial, direitos humanos e língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que quando você estiver montando o seu plano de estudo, até utilizando aí o próprio edital verticalizado que está abaixo desse vídeo, você vai direcionar mais tempo para poder se preparar para essas matérias, porque elas valem mais pontos, né? E o seu objetivo é tirar a maior nota, então você tem que estudar as matérias que valem mais pontos. Porém, você não pode deixar de lado o estudo para raciocínio lógico, noções de direito e informática básica. Por quê? Porque essas matérias você precisa tirar um mínimo, né? Então você vai ter que estudar essas matérias, só que aí você vai direcionar um pouco menos de tempo, né? A gente sabe que o tempo é escasso, apesar da prova ser só em janeiro, o tempo é escasso, então assim, você tem que montar a estratégia de prova de forma que você consiga ver todas as matérias, mas esteja especialista, ou seja, assim, se garanta nessas matérias mais específicas, que são redação, legislação especial, direitos humanos e língua portuguesa. E aqui eu já te adianto uma coisa, a maioria da galera não vai estudar redação, tá? Porque fala assim, redação eu sei, eu já fazia na escola, eu fui bem no Enem, nem vou estudar redação. Né? E é aqui que a galera vai perder ponto. Então, se você está vendo esse vídeo, já estou te dando essa dica aí para que você não seja um desses candidatos que perdem, né, classificação por conta da nota de redação ou até são eliminados por conta disso, beleza? Massa! E como é que vai ser corrigida a redação, Bruno? Aí aqui a gente vai entrar já num aspecto um pouco mais específico, mas é importante que você saiba. Sabe por quê que é importante? Rapidinho. Sabe por que é importante que você saiba? Porque para você ganhar o jogo, você precisa conhecer as regras.
tá? Então, se você quer gabaritar a discursiva, quer ir bem na discursiva, para gabaritar, para sua nota ir lá para cima, você precisa conhecer as regras do jogo. Como é que a banca vai avaliar a sua prova? Porque aí você vai montar a sua redação de modo a atender aquilo que o examinador quer, beleza? Então, como é que o examinador vai corrigir sua prova? Pois bem, a prova, a correção ela vai ser dividida em duas partes, que é a correção formal e a correção de conteúdo. Na correção formal, a banca ela vai atribuir 60 pontos e na correção de conteúdo, 40 pontos. Então aqui a gente já tem que 60% da nota vai ser correção formal e 40% vai ser correção de conteúdo. O que é a correção formal? Que é a parte que vale mais pontos aqui. É parte gramatical. Então é o que a banca vai avaliar aqui: ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão. Então, daqui, ó, essa parte todinha aqui é só gramática, tá? É só gramática. Essa parte aqui de elemento de coesão é a utilização de coesão. Isso aqui é mais voltado para a questão textual, tá? Mas é basicamente você inserir elementos coesivos no início dos parágrafos e entre os períodos, beleza? Se você usar esses coesivos de forma correta, você ganha pontuação aqui. Mas veja que a maior parte é relacionado à gramática. E sabe qual é a grande questão da gramática? Às vezes você acha que entende a regra para poder responder a prova objetiva, mas na hora que você está escrevendo, você comete alguns deslizes. E qual é a melhor forma de você melhorar esses deslizes? Alguém corrigindo a redação para você, porque aí essa pessoa pega, aponta para você onde é que estão os seus erros, e aí você tem a chance de corrigir a sua redação, beleza? Então, essa parte de gramática aqui, ela exige prática, né? Exige que você faça ali, vai exigir alguém para poder corrigir sua redação, para apontar onde estão os seus erros, porque muitas vezes a gente lê a redação e não encontra, porque é a gente que escreveu, tá? E aí você vai ter que analisar esses erros, entender por que você cometeu e na próxima redação não cometer mais, beleza? Então, para você tirar uma boa nota em gramática, esse é o melhor, se não o único caminho. Show? E na parte de correção de conteúdo, Bruno? Na parte de correção de conteúdo, a gente tem aqui, ó, desenvolvimento do tema. Então, é você pegar o tema que está lá no enunciado e conseguir desenvolver ele, né, tratar sobre ele. Muita gente aqui perde ponto porque acaba fugindo do que está sendo pedido lá no enunciado. Acontece, né? Quando a gente não tem muita prática, a gente acaba fazendo isso. Não é o fim do mundo, né? Mas é fácil de você ajustar isso, né? Com a prática, com uma técnica, você consegue não fugir desse tema e garantir uma boa nota nesse tópico. O que mais, Bruno? Tipologia textual. Tipologia textual é aquela estrutura do texto dissertativo que eu falei. É atender a estrutura formal e a estrutura argumentativa do texto dissertativo. Coerência textual é a coerência entre os argumentos, é o sentido dos argumentos, né? Você não pode dizer que uma coisa é ruim e lá no final do seu texto você conclui que aquela coisa é boa, entendeu? Isso é ser incoerente, é você trazer informações que não se encaixam, beleza? Então, isso também vai ser avaliado na sua redação. O que mais que a banca vai avaliar? Seleção de argumentos, então vai ser os argumentos para poder tratar do tema, e construção da argumentação. Essa construção da argumentação aqui é basicamente aquela estrutura do A3T que eu te falei: assunto, tema, tese e tópico. Se você usar essa estrutura aqui, você provavelmente já vai conseguir atender a esse critério aqui. E que mais? O edital ainda traz aqui fora do espelho, no item 9.3.4 do edital, ele diz o seguinte, ó: o quesito conteúdo, que é isso aqui, será avaliado quanto aos aspectos de, aí vem, pertinência ao tema proposto, argumentação coerente das ideias, informatividade, adequação do uso de articuladores, organização adequada de parágrafos e propriedade de vocabulário. Então é basicamente um resumo do que ele já disse aqui. Eu acho, inclusive, que esse item aqui no edital ele foi inserido de forma equivocada, alguém esqueceu de apagar, mas, de qualquer modo, todas as informações elas estão dentro desses aspectos que a gente listou no próprio espelho de correção, beleza? Então veja, um aspecto é voltado para a parte de gramática e o outro aspecto é voltado para a parte de texto, né? De argumentação, de saber escrever. Veja, agora presta atenção, veja que nesse espelho não tem nada que avalie correção acerca do conteúdo em si. Por exemplo,
Aqui se não tem a possibilidade de cobrar um tema de direitos humanos. Não tem uma possibilidade de cobrar um tema de legislação especial, porque não tem nenhum critério em que o candidato vai ser avaliado por responder de forma correta ou não, né? Então, o que a banca vai fazer? Ela vai trazer um tema voltado para a atualidade, para a sociedade contemporânea. Então, ela vai trazer um tema mais geral, por quê? Porque o objetivo da banca é justamente saber se o candidato sabe escrever e não medir o conhecimento técnico dele. Esse conhecimento técnico vai ser medido na prova objetiva. Então, a questão ela deve trazer um tema voltado para a atualidade, envolvendo ali segurança pública, envolvendo ali sistema prisional, tá? Então, vai ser algum tema direcionado para essa área, beleza? Só para você ter uma ideia, trouxe aqui para você um enunciado da Banca Selecom. A Banca Selecom é uma banca bem nova, né, ou bem pequena, enfim, ela não faz muito concurso público, então a gente não tem ali um arcabouço muito grande de informações ou de provas anteriores para a gente usar como base, beleza? Então a gente tem que adaptar, mas nesse site aqui, ó, no site do Você Concursado, chama Biblioteca de Discursivas, tá? Nesse site aqui, você consegue acessar gratuitamente, então é gratuito, tá? O enunciado de mais de 15 mil provas. Então você entra lá no site, faz o cadastro lá gratuito, pesquisa lá, Banca Selecom, o sistema vai te trazer algumas questões aplicadas pela banca em provas anteriores, para você ter uma noção de como que é o enunciado. Lá também vai ter alguns temas inéditos, né, ou temas adaptados, que foram montados pela equipe do Você Concursado, no modelo da Banca Selecom, para que o candidato possa treinar para isso. Nessa biblioteca discursiva também tem uma parte dela que é paga, que é uma assinatura, que é baratinho, acho que é uns R$30, tá? E que tem lá a parte temas quentes. Então vão ser selecionados temas específicos para esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, né? Para que você possa ali, em vez de ficar perdendo tempo pesquisando os enunciados, você vai lá direto e já vê quais são os principais temas que podem cair naquele concurso, e aí você já pratica. E quando você assina, você ainda tem acesso a padrão de resposta, a resolução em texto, a resolução em vídeo, enfim. Então, depois você dá uma olhada lá, o foco aqui não é falar sobre a biblioteca não, senão a gente fica aqui horas, tá bom? Vamos lá, trouxe aqui o enunciado que eu retirei de lá. Então, a gente tem aqui, ó, texto 1, texto 2, beleza? Esse texto 1 aqui é gigantesco, tá? Eu não coloquei todo aqui no slide porque não tinha necessidade, a gente não vai ler ele aqui, tá? Mas ele é gigantesco. E aí tem o texto 2, que é uma tirinha, né? E aí, com base nesses textos, a banca fala o seguinte, ó, considere os argumentos e as críticas apresentadas nos textos lidos. A partir deles, redija um texto, ó, dissertativo argumentativo. Então, dissertativo argumentativo é introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, conclusão, e A3T, assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Então, o texto dissertativo presume essa estrutura aqui. De 20 a 30 linhas, que é a mesma quantidade de linhas que a banca colocou no seu edital, e que contemple a seguinte questão. Aí ela traz aqui, ó, o que a gente chama de tema, tá? Tema, ó. Assunto, tema. Tá? Ela já traz aqui o tema. O individualismo pode ser substituído por uma visão mais coletiva na vida da cidade. Né? Então ele traz uma pergunta, é um tema em forma de pergunta, e aí você vai ter que montar a sua tese, a sua argumentação de forma a responder essa pergunta, deixando claro qual é o seu ponto de vista, qual é a tese que você vai defender no seu texto. Então esse aqui é um modelo de enunciado, beleza? Se quiser ter acesso a ele e a vários outros temas, como eu já disse, pode entrar na biblioteca de discursivas, no site do Você Concursado, é uma ferramenta que pode te auxiliar muito nessa preparação para a redação, beleza? Agora, se você quiser um tema um pouco, algo um pouco mais direcionado, com teoria também, aí eu vou apresentar para você o curso. O que você precisa para poder ir bem nessa prova de redação? Primeiro, você tem que aprender a técnica de discursiva, tá? E aqui você vai aprender a apresentar seu texto na folha de resposta, você vai aprender a usar elementos coesivos
elementos de coerência, você vai aprender a diferenciar um texto dissertativo expositivo de um texto dissertativo argumentativo, né? É importante você conhecer essas tipologias. Depois você vai entender como é que você monta a estrutura formal, como é que você monta a estrutura argumentativa e técnicas para você estruturar as informações para montar um texto. Então ali tem até modelo Coringa, aquele modelo que você utiliza só para ir preenchendo os espaços, para facilitar muito a sua preparação, beleza? E depois que você vê essa parte da teoria que você precisa para poder atender aqueles critérios que a banca trouxe no edital, aí você vai para a parte 2, que é a mais importante de todas, que é a prática, né? E aí, para você ir bem nesse concurso, você precisa praticar pelo menos 2 redações. Pelo menos 2, tá? E como é que é o processo de prática, né? De treinamento? Você vai escolher um tema lá, pode escolher lá na biblioteca ou na área do aluno, aí você pega um tema, faz e manda para correção, beleza? O professor vai te dar um feedback sobre essa correção. Então ele vai lá apontar os erros que você cometeu de gramática, né, os erros na questão da estrutura, da tipologia, enfim. Aí você vai pegar, estudar esses erros. Se for o caso, você volta lá, inclusive, na técnica discursiva para poder entender melhor o que você errou. Aí depois você pega e faz a sua segunda redação. Na segunda redação, você não vai cometer mais os mesmos erros, né? É o que a gente espera. Aí você vai mandar para o corretor. Aí o corretor vai avaliar para ver se ficou bom dessa vez ou se tem outros erros que você acabou cometendo ao tentar ajustar o primeiro. Aí vai te dar um feedback. Novamente você vai analisar o feedback do professor, do corretor, né? E depois vai analisar, ver novamente a técnica nos pontos que você não apresentou uma resposta legal, para poder melhorar. Logicamente, se você repete esse processo mais vezes, a tendência é que no dia da prova você tenha uma redação ainda melhor, mas no mínimo 2 redações para ir bem para esse concurso, né? Se você já tiver um nível de escrita razoável, um nível de escrita legal, beleza? Agora, se você quiser tudo isso já mastigado para você, eu apresento o curso discursiva voltado para a Polícia Penal de Minas Gerais. Como é que é esse curso? Nesse curso a gente tem aqui primeiro a técnica discursiva, que é a técnica de teoria textual, né, que é usada inclusive em vários outros concursos, mas que a gente selecionou aqui só as aulas que atendem, né, ao edital da Polícia Penal de Minas Gerais. Então você vai estudar essa parte de teoria, é uma teoria rápida, sucinta, é só com aqueles pontos importantes, ó, não é muita, não, eu não gosto muito de enrolar, porque eu perco meu tempo, você perde o seu. Então é bem direto ao ponto, bem dividido. Às vezes você vai só nas aulas que te interessam, enfim, mas tem lá toda a teoria que você precisa para tirar uma boa nota. Depois, tem lá na área do aluno também temas para você poder praticar, que são temas quentes no estilo da banca Selecom, né? Então a gente vai adaptar vários temas aí para a banca Selecom e correções individualizadas. Então é aquele processo de correção para que você obtenha um feedback. Essas correções elas são elaboradas por uma equipe e por mim também, eu também faço as correções, né? E essa equipe é formada por vários examinadores de banca, então é uma galera que tem bastante experiência já nessa correção de prova e pode te dar ali uma nota bem parecida com a nota que você tiraria no seu concurso, beleza? E o mais legal também desse curso é o seguinte, é que você tem propostas de resolução. Então, eu coloco o tema lá, você faz, depois eu pego e te mostro como eu faria, né? Então você tem a visão de quem tentou fazer, depois tem uma proposta lá de como que seria um jeito adequado para fazer, para poder atender a todos os critérios da banca e a aplicação da técnica, né? Então aí você fecha o ciclo, né? Isso, proposta de resolução para todos os temas disponíveis na área do aluno. Show? E tudo isso a um preço acessível. Como eu falei, o link do curso está aqui embaixo. Mas se você preferir também, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do Você Concursado, o pessoal vai te atender, vai te explicar direitinho como é que funciona o treinamento. E se você quiser, puder, tiver condições, você entra no curso para poder tentar garantir esse diferencial, né, essa nota na redação que pode colocar você ali dentro da lista de candidatos aprovados e convocados no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Beleza? É isso. Forte abraço, bons estudos e te vejo na próxima aula. Forte abraço.